Oi, gente! Meu Deus, minha primeira gravação. Eu tô totalmente perdida, mas vou tentar dar o meu melhor. Bem, primeiro, quem sou eu? Meu nome é Amanda Colares, eu moro na Nova Zelândia, em Auckland. Auckland é a cidade, a maior cidade da Nova Zelândia. E por que eu tô gravando esse vídeo? Bem, na semana passada, eu fiz um post no Facebook e dentro de um grupo específico de professores da educação infantil. E desde já surgiram muitas perguntas de quem sou eu, como é que eu vim para Nova Zelândia, como é que eu consegui ser professora aqui, né? Tudo isso. Bem, primeiro eu vou tentar me apresentar e dizer de onde eu sou, minha formação. Bem, eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em gestão educacional, tudo no Ceará. E depois eu me mudei para o Rio Grande do Sul, conheci meu marido e lá também era professora. Sempre nos anos iniciais, nunca fui professora da educação infantil, sempre fui professora dos anos iniciais no Brasil. E nós nos decidimos se mudar do Brasil por vários motivos. Todo mundo sabe os grandes problemas que acontecem no Brasil. Então, a gente teve essa oportunidade, nos mudamos aqui para Nova Zelândia. Primeiro, eu me mudei para Nova Zelândia porque meu marido trabalha na área de TI e foi muito fácil a gente conseguir. É fácil, né? Não tão fácil, mas foi mais fácil do que para outras pessoas conseguir a residência, né? Foi uma longa jornada e se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso, eu posso contar em um outro vídeo, porque é longo. Bem, do que se tratou esse post nesse grupo específico e por que eu participo desse grupo, já que ele faz parte do Brasil, né? Um grupo no Brasil. Bem, eu decidi fazer parte porque, assim, eu acho as professoras no Brasil muito criativas e elas sempre têm alguma coisa para mostrar de diferente. E como eu sou professora aqui da educação infantil, eu achei que fosse um ponto de apoio a mais, porque aqui eu participo de um grupo e no Brasil eu participo de um outro grupo, e aí eu posso ter várias experiências. E eu fiz esse post só para agradecer, porque eu retiro muitas ideias, né, e claro, eu tenho que adaptar ao modelo da Nova Zelândia, e aí eu consigo fazer a coisa. Bem, como é que eu consegui um emprego aqui? Foi uma das perguntas que as minhas colegas fizeram. Aqui existe uma situação complicada porque existe falta de professores, tanto na educação infantil quanto no primary school, que é o ensino primário, né? E existem dois tipos de professores, o unqualified teacher, que é o professor desqualificado, que não tem qualificação na Nova Zelândia, e o qualified teacher, que é aquele que tem a qualificação na Nova Zelândia. Normalmente, eles empregam pessoas que já têm visto, eles não dão visto. Por exemplo, se tu vir para Nova Zelândia só com visto de visitante e querer dar aula aqui, provavelmente tu não vai conseguir, porque não é uma profissão que a imigração dá o visto de residência. Eu só consegui isso porque eu apliquei junto com meu marido, então eu tinha direito de trabalhar. E por que eles me contrataram? Como unqualified teacher. Por que unqualified teacher? Porque eu ainda não tenho a minha qualificação reconhecida na Nova Zelândia. E o que é que eu tenho que fazer para conseguir isso? Muita coisa. Meu Deus, chega a dar até medo. Bem, eu vou tentar partir do começo. A primeira coisa que eu tive que fazer é traduzir todos os meus documentos.
Que tipo de documento? A minha graduação e a minha pós-graduação. Depois disso, eu tenho que entrar com um processo no NZQA, que é um órgão específico aqui, que trata de reconhecer o teu currículo. E isso eu não sei ainda se vai dar certo. Eu tô esperando que dê, né? Depois disso, eu tenho vários passos para tirar o registro de professora. E um deles é fazer uma prova de proficiência em inglês. Eu preciso de uma nota muito alta. Eu tô perdida. Eu só estudo na minha vida, não faço mais outra coisa. E a nota é bastante alta, a nota não é uma nota baixa. Então, bem, quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu não sabia absolutamente nada em inglês. Nada. Good morning era a única coisa que eu sabia. O resto, não. Então, eu tive que me esforçar bastante para poder ter um nível para conseguir voltar a trabalhar. E eu cheguei grávida também, tive meu filho aqui. Então, quem é mãe de criança pequenininho já sabe que a coisa é meio complicada. Não tem tempo para ti, tu só tem tempo para cuidar do teu filho. Então, tá sendo uma longa jornada. Primeiro, como foi que eu consegui este trabalho agora? Eu sou professora da pré-escola, de uma determinada escola aqui em Auckland. E eu comecei cuidando de bebês e depois eles reconheceram que o meu background, que o que eu tinha mais para oferecer era para pré-escola, então eles me enviaram para pré-escola. E por quê? Porque eu não gosto muito de trabalhar com bebês. Eu prefiro trabalhar... Quem já foi professora nos anos iniciais e gosta, principalmente eu que dava aula pro 5º ano, é muito difícil trabalhar com bebê, né? Pelo menos no meu caso. Não tenho nada contra, mas prefiro as crianças um pouco maiores. Mas hoje na pré-escola eu me sinto mais à vontade. Mais à vontade para desenvolver minhas aulas, né? É todo um aprendizado. A coisa não... Bem, primeira coisa, esquece tudo que tu aprendeu de educação infantil no Brasil. Aqui é totalmente diferente. Aqui a coisa funciona muito diferente do que acontece no Brasil. E por que funciona diferente? Porque a educação infantil na Nova Zelândia é play free. O que significa isso? Que a criança brinca livremente. E através do brincar é que ela aprende. Claro que tu pode desenvolver atividades. E aí é um outro vídeo que eu posso conversar com vocês sobre o currículo da educação na Nova Zelândia. Que inclusive, onde é que ele está? Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. Bem, eu não sei onde é que tá o... Eu posso mostrar para vocês num outro momento e aí a gente pode discutir sobre as comparações do currículo da Nova Zelândia e o currículo no Brasil, de como é que funciona. Aqui existem 2 currículos totalmente diferentes, né? O currículo da educação infantil e o currículo do primary school, que é o dos anos iniciais, tá? Bem, eu tenho algumas meninas que me fizeram algumas perguntas e eu vou tentar respondê-las da maneira mais simples possível, tá? A Thalita, ela me perguntou como é que é a disciplina dos alunos. Eles são teimosos? Achei engraçado. Bem, a gente nunca fica preso dentro de uma sala de aula. A gente nunca tá preso dentro de uma sala de aula. Existe um espaço muito grande, como se fosse uma casa muito grande, né? E nesse espaço muito grande, as crianças ficam livremente a partir dos 3 anos, dos 3 aos 5. Porque a partir dos 5 eles entram no primary school, eles entram para a escola mesmo, né? Algumas pré-escolas optam a partir dos 2 em ficar na pré-escola, mas normalmente entre os 2,5 e os 5 anos. Depende do desenvolvimento da criança, depende em que estágio ela tá. Então, como é que é a disciplina dos alunos? Eles são teimosos?
são teimosos. Como toda criança é teimosa, não tem jeito. Só que existe, e uma coisa que eu já percebi, é que existe uma diferença muito grande entre os pais da Nova Zelândia e os pais no Brasil. Os pais na Nova Zelândia, eles confiam mais nos professores. Então, existem também uma série de coisas que tu faz para, por exemplo, tu tem que tratar com gentileza. Isso eu acho que é uma coisa básica. No Brasil também isso acontece. Então, a gente tenta sempre resolver todos os conflitos de maneira com que a criança ela consiga ser independente para resolver os próprios conflitos. Então, assim, não é igual no Brasil. Obviamente não é igual no Brasil. A coisa é mais tranquila, coisa mais calma. Bem, ela me perguntou também quantos alunos tem por sala. Não existe sala. O que, Amanda? Hã? Não existe sala. Aqui, como eu disse, o espaço é livre e existe um espaço que a gente chama de inside and outside, que é dentro e fora. E como eu trabalho numa escola que tem approach, oh meu Deus, como é que se fala approach em português? Esqueci. Minha nossa senhora, eu tô tão pouco tempo aqui, já esqueço as palavras em português. É uma escola que tem como a filosofia de Reggio Emília. E quem não conhece, eu posso conversar no outro vídeo sobre esse assunto e esclarecer algumas dúvidas, não é algo tão complicado. Mas, basicamente, é brincar com a natureza, brincar através das matérias da natureza. Então, a gente tem um espaço livre outside, que é fora, que eles podem ficar dentro e ficar fora, não existe regra, né? Algumas escolas optam por ter um tempo de fazer algumas atividades específicas com esses estudantes, né, com essas crianças, e algumas pré-escolas não tem absolutamente nada disso. As crianças aprendem brincando, literalmente. Não existe livro. Inclusive ela perguntou isso, quais são os recursos audiovisuais, xerox, livros, vocês têm? Não tem nada disso. Não existe livro, não existe xerox, não existe isso. Recursos audiovisuais também não tem. Eu realmente teria que parar e tentar explicar isso de uma maneira mais calma para que vocês possam entender como é que funciona, até mostrando algumas fotos para vocês, porque não é nada disso que vocês estão imaginando. Tirem toda a ideia que vocês têm de educação infantil na cabeça de vocês. De livro, tarefinha. Não existe nada disso. Bem, a Viviane Camargo me perguntou como é que é a educação aí, o salário, cobrança, e planejamento. Educação eu tenho que parar para explicar, porque a educação funciona de maneira bem diferente da do Brasil. O salário, o meu salário como unqualified teacher, como professora que não tem ainda qualificação reconhecida na Nova Zelândia, ela é bem menor do que a da professora, né, reconhecida pela Nova Zelândia. Depende varia entre o salário mínimo, né, que é, se eu não me engano, é $16,45, mas eu não tenho exata noção disso, mas deve ser mais ou menos por aí, até $19 a hora. Então, por hora, tu ganha mais ou menos isso. Entre 16 e alguma coisinha e 19. Depende do teu grau de qualificação, do teu nível de inglês, da pessoa que tá te contratando e de uma série de outras coisas. Existem alguns benefícios, por exemplo, o meu filho ele fica na mesma escola onde eu tô, do lado dos bebês, porque ele ainda tem 2 anos, e ele ganha 50% de desconto. E isso é uma vantagem, né, para quem tá começando, então. E uma professora qualificada, ou na Nova Zelândia, ou que tem a sua qualificação reconhecida, que eu espero que um dia eu consiga isso, ela ganha
entre 22 e 27 dólares por hora. É mais ou menos isso. A cobrança, não existe cobrança como existe no Brasil. Totalmente diferente. A cobrança que acontece na Nova Zelândia, pelo menos na escola onde eu leciono, né? Onde eu trabalho. Tu tem um horário de planejamento, tu tem 3 horas por semana. Isso não são todas as escolas, tem escolas que dão, tem escolas que não dão. Então, depende do local onde tu trabalha. Então, durante 3 horas por semana, eu me sento e preparo eu faço o meu planejamento, que na verdade não é um planejamento igual como acontece no Brasil, que tu tem que planejar todas as tuas aulas e o que tu tem que fazer, os passos a serem seguidos, as atividades que tu vai passar. Não existe isso aqui. Tu lê algumas coisas, tu planeja algumas coisas, mas é livre. Tu é mais livre para poder fazer as coisas que tu quer durante o teu dia. O que é que eu tenho que fazer durante esse planejamento, então, né? Eu tenho que fazer os relatórios, que, na verdade, esquece os relatórios da educação infantil no Brasil, porque não tem nada a ver com os relatórios que acontecem aqui na Nova Zelândia. Primeiro, os relatórios aqui, eles são chamados de Learning Story. Learning Story. O que significa isso, Learning Story? Se eu for traduzir, é uma história de aprendizagem. Eu também tenho que parar uma hora para mostrar para vocês como é que funciona. Até uns exemplos que eu fiz aqui também é totalmente diferente. É uma história que tu conta da aprendizagem daquele aluno. Por exemplo, eu sou responsável por 7 estudantes. Então, por mês, eu tenho que fazer essa documentação específica para cada estudante. Eu tenho que ver o que é que ele está aprendendo e o que é que ele está aprendendo. Não o que ele não está, o que é que ele está aprendendo. Na escola onde eu trabalho, eu também sou responsável pelo programa de transição para o primary school, né? Então, eu e os outros professores, mas eu sou a principal responsável por esse programa. O que é esse programa? Eu ajudo as crianças que estão indo para o primary school, para a escola primária, a passarem mais facilmente. E aí eu tenho algumas atividades a fazer, como Early Literacy, que é as primeiras aprendizagens da língua inglesa, e matemática também, alfabetização matemática, e algumas outras atividades que a gente faz para que ele chegue no primary school com mais facilidade. Bem, a outra pergunta que me fizeram é a Maria Lima. Ela me perguntou se na Nova Zelândia aceita o diploma do Brasil. Vou saber. Vou descobrir nesses meses. Nesses meses eu vou estar aplicando para o NZQA. Eu vou descobrir se eles vão aceitar o meu diploma. Acredito que sim. Então, depois disso eu vou ter que fazer a prova. Então, por isso que eu não estou muito apressada para aplicar, né? Porque eu preciso fazer a prova e não é fácil. Bem, mas existe a possibilidade. Sim, Maria, existe a possibilidade do meu diploma ser reconhecido no Brasil. E se não existe essa possibilidade, eu posso fazer 1 ano de curso e aí eu vou estar qualificada. Não é barato, não é nada barato, mas é uma outra saída, né? Então, existem várias saídas. O governo da Nova Zelândia, inclusive, tá facilitando a coisa, porque a falta de professor em Auckland é muito grande. Eles precisam urgentemente de professores que tenham a qualificação da Nova Zelândia. É um requerimento, né, que cada escola tem que ter entre 50% e 80% no mínimo de professores qualificados. Pré-escola, não primary school. Tô falando só da pré-escola.
Bem, a Carla Hoffman me perguntou qual era o salário da Nova Zelândia, eu acho que eu já falei. Então é isso. Por hora, essas informações que eu tenho para lhes oferecer. Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa a mais que vocês queiram saber, eu vou estar fazendo outros vídeos e aí explico para vocês de como é que... Mas isso é só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Então, se quem tiver interesse de vir para a Nova Zelândia e é professora, tem que passar por todo um processo. O processo é longo, o processo é caro, o processo requer muito estudo, muita paciência, porque a gente não sabe se dá certo ou se não dá certo. Então é isso. Tchau!